quiser. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeiro giló, dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. E nós fomos para a Basílica de Aparecida e foi um momento muito forte, um momento muito especial, né? Consagrando todos os nomes ao coração da Mãe, consagrando os nomes de todos os nossos benfeitores ao coração da Mãe. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida, da minha vida, da minha vida. Eu acho tão bonita essa parte.
Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Seis minutos de um novo dia que está só começando. O quanto é bom a gente estar juntos e principalmente num momento como a gente está vivendo, de tanta tribulação, de tanto sofrimento, de tanta angústia, nesse período que eu já vou chamando de pós-pandemia, embora ainda muitos cuidados sejam necessários, mas a minha esperança é tão grande, sabe, de ver essa luz depois de tudo aquilo que a gente viveu ao longo desses quase 2 anos. Mas uma coisa, eu me sinto muito sereno e muito tranquilo. Nós fizemos a nossa parte todas as madrugadas aqui pela Rede Vida. A partir da meia-noite, o nosso programa sempre procurando levar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, aquela palavra que o seu coração mais precisava, aquela palavra que o seu coração mais precisa. Eu tenho enfrentado grandes batalhas, vocês também, todos nós, porque faz parte, num período de luta, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser guerreiro. E estamos nos ajudando, estendendo as mãos e nos motivando mutuamente, nos ajudando mutuamente. Agora tem uma coisa, eu quero, agradecer, sabe? Porque esse programa conseguiu, nesses 2 anos de pandemia, a gente conseguiu se manter firme, forte, com muita dificuldade, mas graças a você que é nosso benfeitor. Graças a você que veio, estendeu as mãos e nos ajudou a levar adiante essa missão. Não foi pouca coisa, foi muito. E eu sei que você, com as mãos estendidas, vai continuar nos ajudando a levar adiante essa missão. Eu não quero nada para mim, não tenho direito a nada. Tanto assim que, nesses 5 anos, eu dediquei 2 horas do meu tempo por dia, que são as 2 horas desse programa, gratuitamente. É isso que eu quero fazer por mais algum tempo, enquanto eu tiver condições, tiver forças para isso. Mas não bastaria nada, não bastaria todo esse esforço e o esforço também daqueles que são voluntários e que vêm a esse programa, se não fosse a sua ajuda. Porque nós temos um satélite trabalhando para nós agora. E esse satélite está jogando essa imagem para o Brasil inteiro. E é graças à sua contribuição, à sua ajuda, é graças a você ser benfeitor dessa obra que nós conseguimos cumprir mais um mês com todos os nossos compromissos. Estamos chegando já quase que na última parte desse nosso mês de outubro, um mês também com muitos desafios, com muitas dificuldades, mas eu gostaria de pedir a sua ajuda. Se você pode, faça uma ligação agora, 0 operadora 11 4200 8080, ou se você prefere, manda pelo WhatsApp 97061 0457. Dessa forma, você entra em contato com a gente, passa a ser um benfeitor dessa obra, passará também a receber esse boleto todos os meses, que é a nossa cartinha, né? Todos os meses. E se tem nesse boleto também sempre uma oração, uma reflexão. E eu queria que você soubesse que nesse boleto tem agora esse diferencial, que é o QR Code. Através do QR Code você pode fazer a sua contribuição. Foi exatamente assim que eu fiz e eu gosto de mostrar aqui porque aquilo que eu digo para você, faça a sua contribuição. Eu fiz antes de poder falar isso, ó, tá aqui. A minha contribuição ao Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, que é o IMBRAC, qual mantém esse nosso projeto Juntos pela Vida. Então, quero agradecer a todos vocês que estão nos ajudando a levar adiante essa missão. Obrigado também a todos aqueles que acreditam nessa obra, todos aqueles que vêm comigo em cada madrugada dizendo assim, Dalcídio, você não está sozinho.
obrigado, viu, pelo seu carinho, obrigado pela sua presença aqui comigo. De alguma forma você se faz presente. Não basta a gente dizer que tem fé. É importante que a nossa fé tenha obras concretas. E a forma concreta de expressar a nossa fé foi através deste programa. A gente disse assim, 5 anos atrás, vamos fazer um programa católico nas madrugadas. E que esse programa católico tenha o poder, sabe, de tocar vidas, de resgatar vidas. Vamos ajudar com um conteúdo e que esse conteúdo seja de formação, de crescimento na fé. É por isso que hoje também eu vou fazer um programa voltado de forma especial para o nosso público católico. Porque hoje nós vamos falar de liturgia, de arte na nossa Igreja Católica. E eu queria muito que você que está em casa, se você pode, acompanhe até o finalzinho do programa. Eu vou trazer um dos homens que mais entende de teologia e mais entende de liturgia nesse nosso Brasil. Estudou em Roma, tem uma carreira brilhante, é um sacerdote de ouro, é o nosso bom padre Valeriano. E ele já chegou, já está aqui nos nossos estúdios e agora nós recebemos o nosso bom padre. Padre Valeriano, seja muito bem-vindo. Vamos lá, vai! O senhor sabe que já faz alguns anos, né, que a gente não se encontra mais. Inclusive, a gente tinha um programa aqui na Rede Vida que o padre dava assim, um apoio com muita frequência, se chamava Tribuna Independente. Ah, sim, não é? É verdade. E o senhor vinha e sempre assim, trazendo informação e formação, que é uma das minhas preocupações, né, que a gente tenha realmente crescimento na fé. Passado algum tempo, nós criamos um novo programa, e esse programa nas madrugadas, que agora está se abrindo cada vez mais a entrevistas. Então nós vamos hoje entrevistar esse nosso bom padre. Atualmente é professor de teologia na PUC de São Paulo e está ligado à graduação e também à pós-graduação. Padre, eu me sinto muito feliz mesmo de receber o senhor, porque eu aprendo muito com o senhor. E com esse jeito simples que o senhor tem de falar, é tudo que nós na televisão precisamos. Então, que essas 2 horas sejam realmente momentos de muito crescimento. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Pode se sentar. O senhor está aí com um livro na mão, é um livro... É seu esse livro? É o último livro que eu escrevi. É o mais recente, O Amor de Deus, Teologia da Redenção. Podemos tratar sobre esse livro aqui? Podemos. Eu não li esse livro aqui, mas eu tenho certeza que eu vou, assim, abrindo e aí, na inspiração, vou fazendo as perguntas. Falando em inspiração, eu fiquei tão feliz. Ontem à noite, eu recebi na minha casa uma Bíblia Sagrada da Suzana, e a Suzana que fez a ilustração da capa, né? E eu fiquei, assim, tão feliz com esse presente, quero agradecer a Suzana. Olha o que é arte, né, gente? É uma Bíblia específica para a Catedral da Sé, né? E tem essa catedral, né, linda que nós temos, assim como um monumento mesmo, algo sagrado para a nossa cidade. E essa Bíblia, ela é a Bíblia Sagrada. Qual é a editora? A editora Paulus, né? É a Paulus, isso mesmo, com essa capa especial. Então, quero agradecer mais uma vez, viu? Obrigado, viu, Suzana, pelo trabalho, pelo bom gosto, pela arte. A arte faz a diferença, né, padre? Quando a gente entra numa igreja, assim, a gente percebe que os detalhes são cuidados. E a igreja sempre valorizou a arte. A arte sempre foi uma forma de evangelização. Exatamente. Eu queria lembrar que a Suzana faz parte do grupo de pesquisa da Vilma Tomaso, você conhece? A Vilma é um anjo que nós temos, porque ela vem aqui de vez em quando. Na última vez que veio, tratou sobre o livro do Gênesis e com uma competência gigantesca. E qual que é a participação da Vilma? A Vilma certamente é inspiradora também. A Vilma tem um grupo de pesquisa chamado Labor, do qual a Suzana participa. E quando a Paulus procurou uma pessoa que fizesse essa arte na capa, essa homenagem à Igreja de São Paulo, a Vilma indicou a Suzana e a Suzana foi muito feliz
com a sua arte. Por isso que ela me mandou um bilhetinho dizendo assim, ó, por influência da professora Vilma Tomaso. Eu tive a honra e felicidade de ilustrar a Bíblia Sagrada. Que lindo, que lindo. Então, a Vilma e a Suzana, meus agradecimentos. Ô padre, a gente estava falando da arte, né? É impressionante o quanto a Igreja Católica, ao longo desses 2000 anos, valorizou a arte. E o quanto a arte fez parte da catequese dentro da Igreja Católica. Hoje todo mundo sabe ler, pode pegar a Bíblia, pode ler, mas em outros tempos, aqueles ícones, né? As imagens, tinham uma força ainda maior que hoje, talvez. Justamente, chamava-se a Bíblia Pauperum, a Bíblia dos pobres. Os que não sabiam ler, os que não tinham oportunidade, nenhuma instrução, eles iam à igreja e viam a Bíblia estampada em forma de arte, e isso ajudou... Os vitrais, por exemplo. Os vitrais. Então, a arte é fundamental para se chegar a Deus e é fundamental na celebração litúrgica. A pintura pode ser uma arte, a música pode ser uma arte. Tem gente que tem, por exemplo, a arte de falar. Tem gente que tem a arte de ouvir. São os dons mais diferentes que nós temos dentro da nossa Igreja Católica. Eu estava dizendo recentemente, eu tenho um orgulho muito grande, assim, uma alegria muito grande de pertencer a uma religião que é uma religião séria, é séria. Tanto assim que a Igreja, ela é muito cautelosa, até no proclamar a santidade de alguém. Vai estudar, faz todo um caminho, tem todo um processo. As coisas não acontecem magicamente, mas nós, católicos, pertencemos a uma igreja séria. Essa igreja séria não significa dizer que é uma igreja sem pecados, sem rusgas. Não é uma igreja perfeita. Começo por aí, padre. Quando a gente celebra a liturgia na igreja, nós estamos fazendo referência a uma igreja em caminho, em processo, em aperfeiçoamento. Talvez seja esse o sentido, por exemplo, de termos ao longo do ano vários períodos específicos de conversão, mudança de vida, expectativa, celebração de festa e, ao mesmo tempo, celebrando as dores e os sofrimentos. Liturgia e vida. Como é que o senhor concilia essas duas dimensões? Exatamente, elas são intrincadas. A liturgia é vida e a vida tem que ser celebrada. E a vida de Cristo, que se inseriu em nossa história, é o conteúdo da celebração litúrgica. A gente chama de tempo litúrgico, né? Desde o Natal até o Cristo Rei, tendo como eixo a Páscoa. Então, a vida tem que ser celebrada. Se a gente não celebra dessa maneira, vai procurar outras formas de celebração às vezes boas às vezes não tão boas. Então, o coração da vida cristã é a liturgia. Quando o senhor fala celebrar, a gente está se referindo a rito, por exemplo. Daqui a pouco nós vamos entrar num período do Advento. E o Advento é essa preparação à vinda de Cristo no Natal. Exatamente. É um período que a igreja coloca, olha, é essa expectativa. Celebrar os ritos dentro da igreja. Mas eu não posso, por exemplo, celebrar o meu advento sem participar na vida da igreja, celebrando ali, na minha comunidade, por exemplo, apenas interna, a minha família, ou então eu comigo mesmo, ali no silêncio do meu quarto. Eu não posso viver a liturgia dessa forma mais isolada? A liturgia, enquanto obra comunitária, né, do povo de Deus, não. Eu posso viver Deus na minha intimidade de forma bastante profunda. Está ligado com a celebração litúrgica. Mas a vida requer momentos celebrativos e são sempre comunitários de alguma forma. Senão a vida fica muito seca, fica muito árida. Porque a maior parte da nossa existência é fazer coisas, é cumprir tarefas, obrigações. Mas chega um momento que a gente tem que parar e entrar na dinâmica do rito.
senão a gente vai procurar rito de qualquer forma por aí. Aliás, a forma como o Ocidente foi levando a sua maneira de conhecer as coisas ficou muito racionalista, a razão separada da própria vida, e os ritos foram sendo deixados de lado. Então as pessoas procuravam outros ritos, algum lugar em que pudesse celebrar a vida. E o eixo onde a gente celebra a vida cristã é a liturgia, que é sempre comunitária. Então, essa história de, eu vivo a minha vida de igreja aqui no meu quarto, na minha sala, na minha casa. Não é possível viver essa liturgia, viver essa vida de igreja sem o dado comunidade. Exatamente. E a pessoa que diz que se sente melhor celebrando Deus na sua intimidade, para justificar que não vai na celebração ritual, que é sempre comunitária, ela sai do quarto dela e vai procurar gente para poder celebrar alguma coisa. Socializar. Socializar. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a vida dentro dessa comunidade, eu estava falando agora, a comunidade não é perfeita. Uma das coisas que eu já ouvi, por exemplo, mas as pessoas que frequentam a igreja são pessoas que depois a gente fica sabendo a vida delas e isso, aquilo, principalmente às vezes cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Então assim, olha quem está frequentando, vê se é o caso da gente frequentar. Claro que não. O senhor acha que isso é uma desculpa ou tem o seu lado também de verdade, de justificativa? É uma desculpa e é um grande equívoco, porque nós vivemos, nós ocidentais, e aqui eu vou entrar numa dinâmica filosófica, não sei se é fácil da gente explicar, né? Nós separamos os mundos, o mundo aqui embaixo as pessoas falam, e o mundo divino, como se estivesse fora. Esse é o grande equívoco. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas. Depois ele entrou na nossa história, se humanizando, quando Jesus Cristo se tornou homem, viveu a nossa condição para nos ensinar que nós temos que nos elevar a Deus, mas entrando cada vez mais dentro da nossa realidade. E a igreja e cada pessoa, cada estudioso, né, de teologia, de filosofia, vai crescer muito quando compreender que nada é puro. Puro só Deus e a Mãe de Deus, que foi concebida sem pecado original. Então, quem estiver procurando uma igreja pura, não vai encontrar nunca. Vai encontrar um caminho que ajuda a gente a viver as nossas dificuldades, as nossas impurezas, por meio de uma santificação. Você, eu tenho certeza que já viu, fala muito no filósofo Kant, né? Sim. Então, toda a vida filosófica dele constitui em dizer que há uma razão pura, que está acima do bem e do mal, e há uma razão impura, onde estão os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E hoje, a filosofia que eu procuro aprofundar para compreender melhor a teologia é de um filósofo contemporâneo que está pipocando por todo lado, que é Javier Zubiri. E ele mostra exatamente isso, não há razão pura. Puro é só Deus, mas ele se meteu na nossa realidade para dizer que é daqui que nós vamos chegar à santificação. Não há. Se nós não aceitarmos isso, se cada um de nós não aceitar, vai viver mal consigo mesmo, porque eu não sou puro, porque não sou Deus, e vai viver muito mal com o próximo, porque fica idealizando que o outro é puro. Ninguém é, nós somos reais, somos pessoas humanas. Por isso que os pais têm tanta dificuldade de aceitar os defeitos dos filhos. Não, meus filhos são puros. Não são. Das pessoas que você gosta. Então, nós vivemos entre trancos e barrancos, caindo e querendo sair, dar passos, mas saindo da própria realidade em que Deus nos constituiu.
É muito saudável a gente aceitar essa verdade, porque na liturgia, constantemente nós somos chamados ao Pai, nos reconhecendo pecadores. Ave Maria, que é uma oração que todo cristão católico reza diariamente. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora nossa. Não é rogai por nós puros. Houve um equívoco muito grande que, com os estudos de hoje e todo esse esforço para que a gente aceite a nossa realidade em vista da santidade ou da santificação diária. Por que o equívoco, padre? O equívoco é que nós achamos que Deus nos criou puros. Deus nos criou na história, né? O Papa Francisco, uma das coisas que ele disse, logo que ele assumiu o pontificado, foi uma das coisas mais impactantes no sentido positivo. Ele disse: eu prefiro uma igreja que se lameie na história e não uma igreja que fique purinha, intocável, porque ele disse, essa igreja não é a igreja que Deus quer. Então é uma verdade fundamental para a gente se aceitar, e só assim a gente dá passos no sentido de santificação, de purificação, não é? E eu acho que nós temos que mudar uma chave do pensamento que chegou até nós, e nós somos vítimas disso. Você fica em dois mundos, transitando sem chegar em si mesmo. Ou querendo vestir uma roupagem de perfeição, quando, com o passar do tempo, a gente não consegue segurar essa onda. E aí, talvez, as palavras de Jesus, né? Sepulcros caiados, perfeitos por fora, mas podres por dentro, né? Exatamente. Quando a gente tem essa naturalidade desse autoconhecimento, a gente sabe que a gente não é nem puro, nem podre. Talvez a conciliação dessas duas coisas, isso mesmo, né? Isso mesmo. Em alguns momentos de maior pureza, em outros momentos de mais pecado, enlamear-se, e a nossa vida vai sendo a conciliação dessas dimensões todas. Ter uma naturalidade e uma aceitação em relação a isso, eu acho que é sinal que nós estamos saudáveis. Exatamente. Eu já vi, por exemplo, já convivi com pessoas que, no desejo de serem tão perfeitas da noite para o dia, acabaram entrando num processo, inclusive psicologicamente, de um certo desajuste, de não aceitar aquilo que é a natureza humana, de não aceitar aquilo que são as falhas inerentes à nossa condição humana. E eu vi muito sofrimento ao longo da minha vida e em diversas etapas, com idades diferentes. Eu já vi, por exemplo, jovens se convertendo, mudando de vida e vivendo nessa agonia, nessa angústia. E eu já vi jovens também se convertendo e tendo a consciência de que agora eu tomo posse dessa nova vida. Mas lembrando que o homem velho, ele sempre vai me dar um oizinho, um alô. Essa história de que a partir de agora ele nunca mais vai ter espaço, pode ser um pensamento orgulhoso, sabe, vaidoso. E ter essa simplicidade, essa humildade, inclusive das nossas fragilidades, é sempre colocar Deus como a nossa força. Eu tenho aprendido muito isso e que bom que o senhor começa esse nosso encontro trazendo essa realidade. A nossa repórter Laís Peçanha fez uma matéria interessante sobre a liturgia das horas e eu acho que tem tudo a ver também com a dimensão litúrgica. Vamos lá. Padre Elmo explica que a liturgia das horas é a oração que a Igreja unida a Cristo eleva a Deus. Em cada período do dia, uma prece é feita. A laudes é o ofício que se reza pela manhã e tem o objetivo de consagrar o dia a Deus. Constitui num hino 3 salmos, uma pequena leitura da palavra de Deus,
depois o cântico chamado de Zacarias, ou o cântico chamado do Sol Nascente, e preces. Padre Elmo afirma que a partir das 4 horas da tarde, reza-se as vésperas, para agradecer o dia que termina. Constitui também um hino, 3 salmos, um breve trecho da Palavra de Deus e o Cântico de Maria, o Cântico do Magnificat. Também temos súplicas. Segundo o Padre Elmo, a última atividade do dia deve ser a oração das completas. Constitui num breve exame de consciência um hino, salmo, Palavra de Deus e o Cântico de Simeão, que é um cântico breve e bonito em que a Deus se rende graças pelo dia e pelas maravilhas da salvação. Ao longo do dia, os fiéis podem rezar as horas menores. Existe um salmo específico para cada dia e para cada horário. As orações devem ser feitas às 9 da manhã, ao meio-dia ou às 3 da tarde. Que são as 3 horas, vamos assim chamá-las, que correspondem ao tempo da paixão de Cristo, enquanto que às 15 horas é o momento que Cristo entrega ao Pai toda a sua vida e a redenção acontece. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão. E Laís está falando junto com o Padre Elmo sobre liturgia das horas. Eu tenho minha liturgia das horas, que já tem, eu acho que quase 30 anos. Por isso que, já está tudo descoradinho aqui, né? Mas aqui estava escrito assim, liturgia das horas. Padre, todas as noites a gente faz, visto que agora, 00:30, quando for quase 2 horas da manhã, a gente costuma fazer a oração das completas, que é essa oração da noite, né? Ao longo do dia, não raras vezes, eu não faço isso todos os dias, mas não raras vezes, eu faço sim. Ou a oração, por exemplo, ao meio-dia, 3 da tarde, abrindo este livro Liturgia das Horas e tendo ali um pequeno texto da Palavra de Deus, um momento de reflexão, algumas preces, uma oração. Durante algum tempo eu achei que isso aqui era livro para padre. Com o passar do tempo eu fui vendo que não é só livro para padre religioso ou religiosa. É um livro que pode servir de orientação espiritual para todos nós, de mergulho espiritual na Palavra de Deus para todos nós. Então, eu vou convidar vocês a fazerem essa experiência de ter o livro Liturgia das Horas. Inclusive, tem algumas versões que são ainda mais simples, mais adaptadas, mas Liturgia das Horas é uma das possibilidades. Para explicar para quem está em casa, essa questão de logo de manhã ou às 9 horas, né? Quem pode, por exemplo, às 9 horas, quem pode ao meio-dia, 3 da tarde, eu costumo às vezes fazer 5:30 da tarde, depois a oração da noite. Por que ao longo do dia a igreja liturgicamente vai quebrando o dia em alguns momentos como esse? Então, exatamente, porque a liturgia, em geral, me coloca nessa relação filial com Deus Pai por meio de Jesus Cristo. E esta relação me mostra o quanto Deus me ama. Por isso, quando falava que é saudável reconhecer a própria realidade, que não é perfeita, mas está caminhando para a redenção, não é negativo isso, é positivo, porque me ajuda a sentir-me amado por Deus Pai. Eu gostaria de aprofundar um pouco isso, apesar de ser um pecador. Por isso que São Paulo fala, Deus nos amou quando éramos pecadores. Ele não nos amou porque somos bonzinhos, mas Ele nos amou porque Ele é Pai. E toda a saga, quer dizer, tudo que a gente procura nesta vida, e a liturgia é o caminho, é sentir esse amor. Por isso, quando a gente diz assim, eu sou pecador, amado, não é negativo, é pelo contrário. Deus me ama porque eu sou filho
E não porque eu sou perfeito, a perfeição que eu busco está nele praticamente. Então, com esses anos todos de estudar a liturgia, fui estudar em Roma, depois fui lecionar, né? Depois de escrever 11 livros sobre liturgia, o último que eu escrevi foi sobre o amor de Deus, né? O que é isso? Que nós tanto buscamos nessa vida e que tem uma grande possibilidade, talvez a única de encontrar, é no amor de Deus Pai. Eu estou fazendo essa conversa sem ter lido, né, esse livro, O Amor de Deus, só que eu bati o olho aqui na página 11 e é como se o senhor fosse resumindo o que nós estamos conversando agora. Diz assim, essa tensão natural em busca de perfeição faz parte do movimento da vida que tem no crescimento sua finalidade intrínseca. Isso significa que a vida já nasce com a pretensão de crescer. Pretensão de crescer. O que resulta num desdobramento inexorável. E essa tendência explosiva da vida, que tem seu fundamento em Deus, foi totalmente assimilada pelo ser humano. Em outras palavras, todo bloqueio ao crescimento constitui um grave problema que afeta o ser por inteiro, pois a vida tende a estender-se. E quando isso não acontece, a pessoa entra em depressão. Viver é expandir-se. O senhor está falando exatamente o que nós estamos conversando. É verdade. Não é um modelo de perfeição, mas é o modelo de processo de expansão, de crescimento contínuo. Isso me faz entender uma coisa: a gente está aqui nesse mundo em processo de aprendizagem constante. Continuamente. E por isso, a liturgia deve nos envolver inteiramente e também durante todo o tempo da nossa passagem por este mundo. São Pedro fala da nossa migração. Eu gosto desse termo porque mostra que nós estamos indo para a pátria definitiva. E se a gente preencher todo o nosso tempo com esta ligação profunda com Deus, isso constitui a salvação, isso vai nos dar já lampejos daquela perfeição que nós só teremos um dia diante de Deus para sempre, não é? Então a vida é isso. Não adianta pular fora disso, né, para achar que nós já somos perfeitos, porque houve uma conversão. Quem faz isso cai em depressão depois. O senhor, na página 16, fala algo importantíssimo que eu quero trabalhar daqui a pouquinho essa temática. O senhor diz assim, citando a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o bem que não quero. Esse é um desabafo, nada mais é do que a constatação da nossa escravidão. E aí o senhor faz uma referência à libertação do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Nós vivemos continuamente nessa casa da escravidão e saímos da casa da escravidão e de vez em quando puxados novamente por nós mesmos, né, a essa casa da escravidão. Fui amado e cheguei ocultamente às cadeias do prazer, mas na alegria eu me via amarrado por laços de sofrimento, castigado pelo ferro em brasa do ciúme, das suspeitas, dos temores e das contendas. Santo Agostinho. Daqui a pouquinho, o pensamento de Santo Agostinho, o trechinho da carta de São Paulo aos Romanos e essa história de vivermos entre escravidão e libertos, porque é que a nossa condição humana é dessa forma. Vamos lá. Com esse
a novena São José através da Rede Vida. Eu rezo o texto todos os dias com o Padre Lúcio e com o Padre Juarez. E também conheci o programa de Dalcide. Hoje eu sou muito feliz porque conheci a Rede Vida, toda a programação, todas as famílias brasileiras que têm a Rede Vida no seu lar pode considerar-se as pessoas mais felizes da vida. Eu só tenho a agradecer todas as bênçãos e as graças já recebidas. Conta comigo. Elizabeth, ó, eu quero te agradecer pelo seu carinho em querer gravar pra gente, dizendo o quanto a gente faz companhia para você. Quando nós criamos esse programa para as madrugadas, a gente pensava exatamente isso, em criar um momento para que as pessoas tivessem ali o reencontro com as forças da fé. E a gente tem conseguido mesmo levar a esperança a muitos corações, vida nova a muitas famílias. Bom dia, Vitória! Bom dia, Dalcides. Bom dia, Padre, sua bênção. Bom dia a você que está nos assistindo nessa madrugada. Dalcides, é com muita, mas muita felicidade que nós estamos em mais uma campanha. É uma campanha curta, mas nós vamos levar os nomes dos benfeitores fiéis que estão nos ajudando para serem consagrados aos pés de São Judas Tadeu. Eu sou suspeita, viu, Dalcides, porque no momento que eu mais precisei, eu recorri a ele e ele me atendeu, porque era uma causa impossível, mas eu fui atendida graças a São Judas Tadeu. E é isso que eu quero fazer no dia 28. Eu quero levar o seu nome, eu quero levar a sua intenção, eu quero levar aquela causa que você fala, meu Deus, é impossível, mas não vai ser, porque Deus e São Judas Tadeu estará junto a você e irá te atender. Então, eu quero que você faça parte da nossa família Rede Vida. Se você já recebeu esse boleto aqui, que é o nosso boleto de outubro, eu peço para que você nos ajude com uma doação de qualquer valor dentro desse boleto, para que você possa fazer parte da nossa família Rede Vida, para que o seu nome esteja aqui e também enviar a sua intenção, porque nós faremos um momento muito especial com as intenções, né, Dal? Ó, é isso mesmo. A Vitória inspiradíssima, dizendo por que é que você precisa ligar, telefonar, nos fazer saber. Se você já é benfeitor, fique tranquilo. Se você já contribuiu nesse mês, fique tranquilo, seu nome já está aqui conosco. Você vê que a Vitória está ali, né, segurando esse... Como é que chama isso aí mesmo, Vitória? A urna ou o boleto? Não, ali, a urna, né? A urna, isso mesmo. A urna, mostra a urna em detalhes, isso aí, ó. Tá vendo? Aí tem os nomes daqueles que neste mês estão nos ajudando a levar adiante essa missão. Nós temos muitos benfeitores, mas alguns não estão podendo nos ajudar. E a gente respeita, né? Porque não é mesmo para ajudar. Se você não pode, não ajuda, não. Mas se você pode, ajude a gente. Ah, Dalcides, mas comeu pouquinho. Não importa, a gente nunca assim perguntou, fulano, ajuda com quanto? Isso não. Mas se você pode, nos ajude. A gente está precisando, hoje é um dia importante, dia 21, porque dia 20 sempre é o dia em que vencem alguns compromissos mais pesados no mês. E dia 21, então, é um dia importante, está só começando e a gente tem que saudar. Isso tudo que fazer televisão é um negócio extremamente caro pela tecnologia que existe. Por isso que eu venho pedir para você, se você pode, faça a sua contribuição, nos ajude a levar adiante essa missão. Nós temos aqui um telefone, 0 operadora 11 4200 8080, ou então você pode mandar sua mensagem por WhatsApp 970610457. No dia 28, nós vamos ter, às 9 horas da manhã, a missa de consagração dos nomes daqueles que são nossos benfeitores fiéis. E nós vamos também fazer uma cerimônia e vai ser algo muito bonito. A gente vai reunir todos os pedidos e nós vamos oferecer a Deus todos esses pedidos. Se você já é nosso benfeitor, quer entrar em contato, ligar para a gente, nos contar qual é a sua necessidade, entre em contato também agora. 0 operadora 11 4200 8080. Nós somos uma emissora católica. Isso significa que nós estamos ligados diretamente à Igreja Católica. Por isso que aqui o apresentador não tem vergonha de pegar o terço em mãos, porque o terço faz parte
da nossa fé católica, o nosso jeito de rezar. Por isso que aqui nós mostramos a imagem de Nossa Senhora e você vai encontrar num programa católico sempre um conteúdo específico católico. E é por isso que nós temos também todas as sextas-feiras, de sexta para sábado, a missa celebrada aqui, nesse estúdio, que se transforma de sexta para sábado num ambiente sagrado, porque nós temos a missa, e a missa sempre presidida pelo nosso Dom Fernando Figueiredo. Então, você pode nos ajudar a levar para todo o Brasil a programação da Rede Vida, as missas transmitidas pela Rede Vida e também as novenas que a gente faz, os momentos de terço que a gente possibilita que o Brasil inteiro reze. Nós somos uma emissora muito séria naquilo que fazemos e nós acreditamos nas verdades e nós acreditamos nos valores que levamos adiante. Por isso que eu quero convidar você a fazer parte da nossa família. 0 Operadora 11 4200 8080. 9 horas da manhã, no dia 28, vamos ter a grande celebração com a oferta dos nomes, a consagração dos nomes diante da imagem de São Judas, o santo das causas impossíveis. Nos tormentos das paixões desencantadas, pode chamar por mim. No silêncio, nos conflitos mais profundos do teu coração. E até mesmo nos abismos mais sombrios, na escuridão. Na escuridão. Pode contar comigo, eu sou seu amigo. Não importa o que vier, não importa onde estiver, meu amor sempre estará contigo, contigo, pra sempre. Eu sempre vou estar contigo. Essa semana, o padre lá da minha paróquia disse que é preciso cultivar os frutos do Espírito Santo. Mas afinal, o que são os frutos do Espírito Santo? 47 minutos de um novo dia que está só começando. Os frutos do Espírito Santo. Como é que a gente pode explicar isso de uma forma bem simples, independente aqui da idade? Tem criança que nos acompanha, tem gente bem velhinha que nos acompanha, tem adultos que nos acompanham, tem gente que faz faculdade e nos acompanha, tem gente que nunca abriu um livro e nos acompanha. Como é que a gente fala sobre os dons do Espírito Santo, meu bom padre? Então, os dons do Espírito Santo atuam em nossa vida e produzem frutos. Uma carta São Paulo aos Gálatas diz exatamente: a alegria, a paz, a bondade, essa abertura do coração para realizar a bondade, a justiça, a fidelidade. Eu não tenho aqui a lista, porque a nossa memória de vez em quando não é perfeita, mas vai sempre nesses sentimentos positivos que o Espírito Santo cria em nós, porque Ele é o Espírito de Deus agindo em nossa história, na história pessoal, no meio de todas as dificuldades que Ele encontra dentro de nós e ajuda a curar, ajuda a libertar. Por isso que quando a gente quer saber se uma pessoa é de Deus, por exemplo, a gente vê os frutos e a gente diz: nossa, essa pessoa é de Deus, ela é uma pessoa prudente. Opa, essa pessoa tem sabedoria, essa pessoa tem mansidão, sabe lidar com as coisas com calma. Essa pessoa tem aquela boa inspiração da palavra certa na hora certa. Não são pessoas perfeitas, voltamos na mesma tecla, mas são pessoas que se deixam levar pela ação do Espírito Santo. É isso que o padre Valeriano Santos da Costa, autor do livro O Amor de Deus, está dizendo para a gente nesse momento. Há um texto na página 16 que o senhor diz sobre a questão de: eu queria tanto fazer o bem, mas acabo praticando o mal.
E aí o Senhor faz uma citação do livro do Êxodo. Eu sou o Senhor teu Deus que tirou do Egito, da casa da escravidão. E faz uma referência a Santo Agostinho. Fui amado e cheguei ocultamente às cadeias do prazer, mas na alegria eu me vi amarrado por laços de sofrimento, castigado pelo ferro em brasa do ciúme, das suspeitas, dos temores e das contendas. O Senhor está se referindo aqui sempre ao amor enquanto amor eros, que é uma das dimensões do amor, é isso? Isso, exatamente. O Papa Bento XVI, ele tem uma fala muito importante sobre isso, quando ele diz que esse amor, que é eros, no sentido grego, que vai procurar o prazer e tal, ele sempre vai acompanhar a nossa vida, mas se eu recebo o amor, o ágape de Deus, e é isso a função que a liturgia me dá, eu purifico o eros, porque ele é um impulso importante, mas só que agora ele vai trabalhar a serviço do bem, a serviço do próximo. Então, acho que aí casa perfeitamente esta constatação de que nós somos reais, nós somos imperfeitos, mas nós podemos e devemos viver em Deus por meio de uma liturgia que se estende desde o domingo, que é a oração, que é o dia de todos os cristãos celebrarem a vitória de Cristo sobre a morte, mas durante o dia também, como o povo hebreu fazia, vai permeando as horas de oração para não me afastar desse mistério que me leva, mistério de Cristo, que se encarnou, morreu, ressuscitou, para me levar até a terra prometida. É isso que define a nossa vida e nos purifica. Cheguei à página 21 do seu livro e já entendi uma coisa. Esse livro aqui está me ajudando, viu, nessa madrugada. Ó, vou batendo o olho e vou entendendo tudo. Por exemplo, esse amor eros, daquilo que eu estou assim, compreendendo que o senhor está falando e eu estou lendo aqui também, aquele amor assim mais básico, é aquele amor que está baseado no prazer, e muitas vezes no prazer imediato. Aquilo que Santo Agostinho disse assim, passei uma boa parte da minha vida em busca desse tipo de prazer. É aquele prazer ali do dia a dia, das coisas. Só que aí o senhor vem na página 21 e diz assim, só que tem uma coisa, esse amor eros, ele não vai poder te dar a chave de um negócio mais profundo, que é a sua plena realização. O amor ágape, aí você vai entender com muito mais profundidade, porque aí você vai entender também que o amor de Deus está sendo envolvido dentro desse processo todo. O eros é a primeira expressão, o impulso, e a partir dali você vai entendendo a partir dos valores cristãos e vai se aprofundando e você vai se abrindo na dimensão do outro e às vezes até aquilo que não é assim um grande prazer para você, mas acaba sendo um gesto de amor, que é esse ágape, que pensa no outro, que compartilha a vida com o outro, que se interessa pelas dificuldades do outro. Por isso que o Senhor diz aqui, eros responde apenas ao prazer que qualquer interesse humano possa dar, mas não pela conexão que gera compromisso. Sem isso, o prazer que eros oferece pode virar prostituição. Por aí se pode intuir que as relações que se pretendem duradouras, vencendo a batalha do tempo, como é o caso do matrimônio cristão, não pode estar fundamentada em eros, mas deve ser providas de uma afeição que conecte os esposos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ou seja, é algo muito mais profundo. Talvez esse ponto que o senhor toca seja a grande crise dos matrimônios nos tempos que a gente vive, onde aquela empolgação inicial, aquela atração muito forte, aquele apaixonamento, e com o passar do tempo, se não houver um aprofundamento do amor nas suas raízes e de forma infinitamente mais profunda,
esse impulso não vai sustentar a vida a dois? Não sustenta mesmo. É por isso, como você acaba de falar, existe tanto problema, tanta dificuldade na vida matrimonial cristã. Várias orações da igreja, orações litúrgicas de domingo, que a gente reza na missa, dizem assim: ó Senhor, ajudai-nos a viver não segundo os impulsos, aí está falando de amor eros, atração eros, mas segundo o vosso amor que nos liberta e salva. É muito claro isso, né? Nós precisamos dar esse salto, mas quem faz acontecer isso é Deus em nossas vidas, não por nossas próprias forças. Aí que conta muito saber que nós somos frágeis, somos pecadores, mas amados por um Deus que já deu a vida por nós e a gente tem condições, então, de assimilar esse amor. Para escrever esse livro, eu demorei 5 anos, pensando frase por frase, porque é uma coisa que realmente tem que mostrar o que é o amor de Deus, né? E como a gente deve abraçá-lo. Isso é muito importante. Não são por virtudes pessoais, mas é pura graça de Deus. E a única coisa que eu tenho que fazer é abrir o coração e aceitar esse amor. Já eu vou trazer um trechinho da carta a Timóteo. É um VT bíblico, mas antes de eu trazer essa carta a Timóteo, eu não resisti aqui a fazer uma referência na página 29. O senhor volta à temática de Agostinho e diz assim: Agostinho já não é mais escravo das paixões e não vive mais a mendigar uma gota de amor aqui e acolá, porque ele tem agora o amor de verdade, o amor em abundância. Essa é a experiência de salvação, porque todo ser humano anseia. Ela proporciona uma cura tão fantástica que faz a liturgia cantar insistentemente a libertação. Eterno esplendor da beleza divina. Ó Cristo, vós sois luz e vida e perfeição. Às nossas doenças trazeis o remédio, abris uma porta para a salvação. Mas eu quero destacar nessa página 29, quando o senhor fala: Agostinho vivia mendigando uma gota de amor, até que ele percebe que esse amor que o envolve, o próprio Deus, e muda completamente o seu relacionamento também com os outros. Tem muita gente, e talvez às vezes até eu mesmo, pode ser que você aí em casa, vivendo o quê? De migalhas de amor, achando que esse é o único caminho. Aí que está o segredo de quem descobre Deus na própria vida. Então, Dalcides, tem uma cena do filme Paulo, Apóstolo de Cristo, não sei se você já assistiu, mas é um filme magnífico. Acho que eu assisti pela Netflix. E no final, quando ele está dialogando com o diretor lá da prisão onde ele estava, ele faz a seguinte comparação. Os dois estão num barco, né, no lago. Ele pega com a mão um punhado de água e a água escorre, né? Então ele diz assim: olha, nós vivemos mendigando o amor que escapa de nossos dedos como essa água escapa daqui. A diferença é que nós, os cristãos, não precisamos retirar um pouco de água. Toda a água do lago é a nossa vida. A ideia da abundância, né? Perfeito. O trechinho do nosso texto da carta de São Paulo a Timóteo. Vamos lá.